Olá, meus queridos, desejo que vocês estejam bem e com saúde. Eu sou a professora de redação, me chamo Joaines, trabalho com as turmas do segundo A, segundo B, segundo C, segundo D e segundo E, do período da manhã. Trabalho em parceria com a professora Ana Paula, né? E aí eu vou explicar um pouco para vocês sobre o gênero textual romance. O que é romance? Romance é uma obra literária que apresenta a narrativa em prosa. O que é a narrativa em prosa? Narrativa em prosa é quando você dá continuidade a ela, né? Ou seja, ela vai ser uma história um pouco mais longa, né? E aí você vai dando continuidade a essa prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas, numa sequência de tempo relativamente ampla. Então, o romance ele vai ser uma obra literária, né? Porque ele vai apresentar uma prosa, ele vai ser longo, vai criando os fatos, né? Esses fatos vão estar relacionados a essas personagens, que vai ter uma vivência de diferentes conflitos, de diferentes situações, numa sequência de tempo que vai ser um pouco mais ampla, vai ser um pouco mais extensa. Exemplos de romance é o que? São os livros, né? Nós temos diversos livros relacionados a romance, né? Que vão contar uma história, um acontecimento amoroso sobre a vida de personagens. E nós temos diversos autores, né? De romance, como quem? Como José de Alencar, ele escreve muito romance. E aí, ó, o conceito de romance. Tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romanice, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço, língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Porém, foi a partir do século XVIII que o termo romance começou a ser utilizado com a acepção que conhecemos hoje, isto é, uma narrativa longa escrita em prosa. Ao contrário dos poemas épicos, o romance surgiu para representar pessoas comuns e ser o reflexo do povo. Desta forma, é um gênero textual que, segundo o crítico Massaúde Moisés, foi porta-voz das ambições, desejos e vaidades da burguesia em ascensão, além de servir como fuga da realidade. Era então um espelho idealizado dessa classe. Na atualidade, a burguesia não é mais a única classe a ser representada nas obras de autores e autoras contemporâneos. Então, assim, o romance ele se via como uma fuga da realidade. Por quê? Porque a pessoa colocava todos os seus anseios, todas as suas o seu romantismo que ele idealizava, aquele amor idealizado pela pessoa. Então, o romance ele serve para isso, para ser uma idealização, né, do que aquela pessoa queria para a realidade dela, do que ela vivia, o que ela queria para a vida dela, aquele amor que não se concretizou, né, aquela idealização daquele amor perfeito que não existia e não existe, né? Então, o romance é isso, é uma fuga da realidade, né? E a burguesia naquela época era que tinha muito essa coisa, né? Por quê? Porque a burguesia era a classe que tinha dinheiro, que dominava, né? Então, as pessoas queriam ser, né? As pessoas comuns, elas queriam ser como os burgueses, elas queriam ter dinheiro, elas queriam ter. Então, ele tinha aquela fuga da realidade. Então, o romance vem para isso, ser um espelho, né, idealizado dessa classe, né, da burguesia, que era a classe que tinha dinheiro. Então, as pessoas comuns, né, o pessoal comum, ele queria ser como a burguesia, né, ele queria ter aquele dinheiro, queria ter aquela vida, então eles tinham aquela idealização da vida perfeita. E por isso surge o romance, né, da vida perfeita, do amor perfeito, e era uma fuga da realidade, né? Eles sonhavam, eles tinham
aquele romance, né, como um espelho para fugir da realidade que não era tão boa, não era tão agradável. Os tipos de romance são monofônico, polifônico, fechado, aberto, linear progressivo, vertical ou analítico, psicológico. Nós temos esses diferentes tipos de romances. Quais são as características do romance, né? Então, quais são as principais características do romance? O romance, ele pertence ao gênero narrativo. Por que que ele vai pertencer ao gênero narrativo? Porque ele vai ter personagens, ele vai ter tempo, ele vai ter espaço, ele vai ter um lugar onde acontece, que são as características do gênero narrativo, né? Então, ele apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo. Então, ele vai dando uma sequência, uma continuidade, ele vai dando aquela história, ela vai ter toda uma sequência, todo um tempo para que se aconteça. A marca principal desse tipo de texto é a relação temporal que se estabelece entre os fatos, mesmo que não sejam narrados na sequência temporal em que ocorreram. É sempre possível reconstruir essa sequência. Então, ele vai dando uma continuidade, né? Ele vai ter um tempo, um espaço, lugar, os personagens para que se aconteça. E aí você vai imaginando aquela história todinha na sua cabeça, né? E geralmente é voltada para uma história que ela pode acontecer assim, um amor, uma idealização daquele amor, aquele amor que deu certo, que se concretizou. Então, como foi dito, nós temos diversos tipos de romances diferentes e eles vão dando continuidade para que essa história toda aconteça, vão mostrando um tempo, uma sequência temporal para que se reconstrua essa sequência, para que você consiga entender tudo o que aconteceu até o final daquele romance. Um romance, ele apresenta 4 elementos em sua estrutura, né? Então, para ele ser considerado um romance, ele precisa ter narrador, personagem, enredo e tempo, né? Ele tendo na sua estrutura esses 4 elementos, ele vai ser considerado um romance. Então, o narrador é o quê? Aquele que conta o que aconteceu na história. Ele faz parte da narrativa, é um elemento da estrutura, não devendo ser confundido com o autor. O narrador pode ser uma das personagens e relacionar-se com outras. Nesse caso, é um narrador em primeira pessoa. Então, o narrador é a pessoa que vai narrar, que vai contar a história, né? Ele pode estar nessa história, né? Narrando o que está acontecendo, como ele também pode estar participando. E quando ele está participando, né, ele está sendo personagem, então ele vai ser o quê? Vai ser um narrador em primeira pessoa, quando ele participa e se relacionam com os outros personagens dessa história. Aí, depois do narrador, nós temos o quê? Os personagens, né? Que são os elementos do texto que praticam ações e provocam o desenvolvimento da história. São representações fictícias de seres humanos, que podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico. A personagem principal de um romance é chamado de protagonista. Então, personagem vai ser o quê? As pessoas que vão participar, que vão dar vida, que vão dar realidade àquela história. Então, são os personagens. Quando são os personagens principais, né? Ou seja, são
as duas pessoas que estão relacionadas e que estão falando ali o tempo inteiro naquele romance, então ela é chamada de quê? De protagonista. Por quê? Porque elas são os atores principais, né? São os personagens principais desse romance. E aí nós também temos os protagonistas e nós temos os secundários, né? Que são os outros que estão participando e que estão em volta desses dois protagonistas. E aí nós também temos o que? O enredo. Enredo é o nome que se dá à sequência dos fatos da narrativa. A palavra enredo vem de rede, o que sugere um entrelaço de fatos. O enredo apresenta situações de conflitos e a partir dele se chega ao tema, que é o motivo central do texto. Então, enredo é o que vai acontecer. O enredo vai ser o início, o meio e o fim dessa história, desse romance, né? O que vai acontecer desde o início, o que vai acontecer no meio dele e no final. Isso se chama o enredo, né? É as sequências de fatos da narrativa. E nós temos também o tempo. No romance, pode existir o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo exterior, marcado pela passagem das horas e dos dias. O tempo psicológico é o tempo interior, aquele que transcorre dentro das personagens. É o tempo da memória e das reflexões. Então, o tempo cronológico é o tempo que vai marcar dia, hora, mês, ano exato em que aconteceu essa narrativa. Já o tempo psicológico é o tempo das memórias, das reflexões, que você vai dizer, naquela época se tratava desta maneira, fazia-se isso e aquilo. Então vai ser relacionado às memórias, às reflexões do que já aconteceu. Então, assim, para ser considerado um romance, ele precisa ter o narrador, o personagem, o enredo e o tempo. Essa foi a nossa explicação, né, do conteúdo de vocês, que é o gênero narrativo. Espero que vocês tenham entendido, que vocês participem, né, da nossa aula, da nossa webconferência. Vocês podem nos procurar no PV, tanto a professora Joaines como a professora Ana Paula. Nós estamos à disposição de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e muito obrigada pela participação de vocês, por terem visto, né, o vídeo até o final. Fiquem com Deus, beijos e até mais.